Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje teve a apresentação, como você sabe, do Bruno Fux e do Mikael na academia de futebol, né? Bruno Fux vindo do Atlético Mineiro na base da troca pelo Caio Paulista e o Mikael, zagueiro canhoto tão sonhado pelo Abel Ferreira, contratado da MLS do Houston Dynamo. Se apresentaram hoje na academia, mas quem roubou a cena hoje da tarde do Palmeiras dessa apresentação foi a Leila Pereira com um pronunciamento, na verdade um esclarecimento, antes das perguntas serem feitas para os atletas, esclarecimento esse do post que ela fez logo depois que o Palmeiras classificou para a próxima fase do Paulista, o famoso post do Estão Mais Calmos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui, sem enrolação. Bora falar sobre esse tema. Bom, a Leila pegou o microfone antes das perguntas serem feitas para os atletas e disse que precisava esclarecer uma coisa para o torcedor do Palmeiras e para os jornalistas também, porque ela disse que teve muita jornalista que fez matéria falando que foi um deboche, que foi um desrespeito com o torcedor do Palmeiras. E de fato, eu vou falar por mim, tá? No dia que ela fez esse post, sabendo que ela já tinha feito outras vezes, mas no dia que ela fez, no momento que esse post me encontrou, eu fiquei puto da vida, eu encarei como um deboche sim, como uma tiração com a cara do torcedor palmeirense. E ela, na justificativa, fez questão de deixar claro que não era deboche, não era tiração com a cara do torcedor. Ela disse que foi simplesmente uma piada que ela fez naquele momento, uma piada que ela já fez antes e que disse que vai continuar fazendo. E ela ainda frisou que, para ela, o futebol é um entretenimento. Apesar de um negócio, ainda assim é um entretenimento e que deve ser levado de maneira mais leve pelos dirigentes, né, pela diretoria dos clubes, precisa ser encarado de uma forma mais leve. Bom, vamos lá. Eu até acredito, tá? Eu até acredito, posso estar sendo inocente aqui, não sei, você responde aí se você acredita ou não, mas eu até acredito que a intenção dela foi sim fazer um pouco de uma piada, foi soltar uma piadoca, né? Claro que uma cutucadinha também, mas uma piadoca, um meme, porque essa foto dela do Estão Mais Calmos já virou mesmo um meme que é utilizado aí no grupo de WhatsApp. Eu tenho certeza que tem um grupo de WhatsApp de Palmeiras que vocês utilizam essa figurinha do Estão Mais Calmos. Mas a questão não é a piada em si, mas como a Leila ignora o sentimento do torcedor, como a Leila ignora o sentimento do futebol, o que envolve o futebol. Apesar de ser um negócio, de ser um entretenimento, tem a sua peculiaridade, que é o sentimento do torcedor, nesse caso, o torcedor palmeirense. E ela ignora por completo. Porque vamos lá, vamos desenhar aqui o ambiente que estava naquele final de semana. Palmeiras vinha de apresentações horríveis pelo Campeonato Paulista, deixando o ponto, empatando na Bacia das Almas com o Noroeste, perdendo para Novo Horizontino em casa, empatando para o Água Santa, que era o pior time do campeonato, entre outras atuações tenebrosas que o Palmeiras teve nessa primeira fase de Campeonato Paulista. Isso por si só já estava deixando o torcedor com a pulga atrás da orelha. Eu tava com a pulga atrás da orelha, eu tava puto com o futebol apresentado pelo Palmeiras. Outra coisa, a ausência de reforços para esse time. O time do Palmeiras só perdendo atletas, claro, alguns que precisavam sair mesmo, caso de Rony, Gabriel Menino, Caio Paulista, precisavam sair, mas é óbvio que a gente precisava de chegada de atletas nesse time para deixar mais forte. E isso não estava acontecendo. O Palmeiras não está conseguindo contratar ninguém, o Palmeiras não estava conseguindo reforçar a sua equipe. Outro fator que deixa o torcedor bronqueado. E terceiro, que a gente estava num grupo que tem São Bernardo de Série B, Ponte Preta de Série C e o Velo Clube, que eu nem sei de que série é, mas se eu não me engano é o primeiro ano que participa do Campeonato Paulista. Então, num grupo como esse, o Palmeiras tem por obrigação, no meu modo de ver, na minha interpretação, por obrigação avançar de fase. Já falei disso em outros vídeos, tá? Para mim seria um vexame gigantesco o Palmeiras ficar pelo meio do caminho. Então tinha obrigação sim de chegar nas finais, nas fases finais do Campeonato Paulista. E a gente corria sério risco até o último minuto, os últimos minutos ali antes de sair o gol do Alan, de ficar de fora desse campeonato. Que é um campeonato, sim,
na minha opinião, um campeonato porcaria. Já falei muito sobre isso. O Campeonato Paulista podia mudar muito a forma como é organizado, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma vez que o Palmeiras tá lá, ele tem que disputar pra ganhar, tem que vencer e tem por obrigação, disputando com tanta equipe fraca, de passar de fase, de se classificar e de chegar nas fases finais pra jogar os mata-matas contra as equipes grandes. Pois bem, tudo isso num pacote que vai inflando, vai colocando pressão nessa panela, vai fazendo com que o torcedor fique irritado. E no momento de alívio, de suspiro de alívio, de pouca felicidade pelo time ter se classificado. Eu fiquei feliz que o time se classificou. É claro que isso não apaga os problemas que aqui eu citei. Nesse momento de uma mistura de sentimentos, que o torcedor tá aliviado, tá feliz, mas tá bronqueado, porque falta trabalho, falta futebol e falta contratação, falta reforço nesse time. Nesse momento meio ambíguo, né, de dois sentimentos conflitantes, a sua presidente, ao invés de vir jogar um pano quente, chamar a torcida para o seu lado, porque o Allianz Parque tem tido números menores, né? O público tá. Essa insatisfação está sendo refletida no público dentro do Allianz Parque, nos protestos dentro do Allianz Parque, ao invés da presidente usar da sua inteligência, usar da sua sabedoria, do seu conhecimento, de uma melhor assessoria para entender esse ambiente e trazer o torcedor para o seu lado, ela faz o quê? Um post com uma piadoca, uma piada, um meme, que causa uma revolta gigantesca no torcedor. Porque o cara acabou de classificar nos últimos minutos, como eu falei, num grupo que tem time de Série C, um time de Série B liderando, num futebol do Palmeiras praticamente desse tamanhinho aqui, em toda a fase de grupos. E sem levar tudo isso em consideração, ela bota uma piada que mais traz a ira do torcedor do que vai provocar riso no torcedor. Então, para mim, até no momento de soltar a piada, a Leila vai mal, porque ela precisava levar isso em consideração. Você tem o seu pilar ali da sua gestão, que é o seu treinador, suplicando pela união da torcida. Pô, preciso do apoio, o torcedor precisa apoiar, precisa estar todo mundo na mesma frequência, a frequência FM ou AM, e precisa estar todo mundo na mesma frequência. Ela vendo esse ambiente caótico, esse ambiente de dúvida, de questionamento, de raiva, de súplica do seu treinador, ao invés dela fazer um post falando para ter calma, mesmo que ela quisesse passar a mensagem de ter calma, mas puxando o torcedor para o seu lado, entendendo que o torcedor tá bravo, que a fase de grupos não foi a mesma que todo mundo queria, não foi da forma que todo mundo queria. Veja só a diferença. Se você faz um post nesse sentido, pô, entendemos que a fase de grupo não foi do jeito que o torcedor queria, também não foi do jeito que nós queríamos, estamos trabalhando aqui, tá difícil, mas a gente tá trabalhando, e eu tenho certeza que com o apoio de todos, com a união de todos, nós vamos conseguir conquistar esse título, nós vamos conseguir melhorar o trabalho, nós vamos conseguir melhorar o ambiente do Palmeiras. Ela poderia ter falado a mesma coisa de fiquem calmos, mas com outras palavras, trazendo o torcedor pro lado dela. Ela faz uma piada fora de timing, sem levar essa questão do sentimento em consideração e gera essa revolta toda que gerou. E não só revolta, tá? Porque gera uma pressão também. Porque qual que é o sentimento, como que fica agora o ambiente do time, o ambiente do trabalho que está sendo feito? O torcedor tá com aquilo na cabeça. A primeiro deslize que tiver, por exemplo, essa contratação do Vitor Roque, que tá nesse vai, não vai. O Barcelona quer muito vender, foi na FIFA. Os advogados do Palmeiras citaram lá um fato que pode servir de subsídio para poder aprovar essa negociação lá na FIFA. E agora a gente tá no escuro, não sabe se o jogador vai vir ou não vai vir. Agora imagina se não vem. Se vier, já chega daquele jeito, né? Falar, não fez mais que obrigação. Por mais que seja uma negociação complicada e etc. Mas se chegar, o torcedor já tá bronqueado com a Leila por conta de tudo isso e vai falar, pô, não fez mais que obrigação. E se não chegar, é aí que os caras vão mandar de volta ou estão mais calmos. É aí que o protesto vai aumentar, que a pressão vai inflar. Os recém-contratados que eu falei aí na coletiva, que o Mikael e o Bruno Fux, que deram coletiva hoje, já chegam numa pressão absurda também por conta de outra declaração da presidente,
que o Palmeiras agora estava mirando atletas de nível A. Então ela precisa ter entendimento do que ela fala, das piadas que ela faz, das promessas, das projeções que ela faz, tem um efeito rebote. Que esse universo tem sentimento, apesar de ser entretenimento e ser negócio, tem sentimento envolvido e ela precisa levar isso em consideração. Então, às vezes, ela precisa ser um pouco mais inteligente, né? Na hora de falar. Então, eu acho que muitas vezes ela traz muita pressão desnecessária, ela traz uma raiva do torcedor que não precisaria. O cara já tá desconfiado do time. E, pô, a gente passou de fase. A diretoria, bem ou mal, tá ali trabalhando para tentar reforçar esse elenco, né? Tá trazendo o Lucas Evangelista, que parece ser uma boa peça. Talvez não fosse a peça dos sonhos que o torcedor queria, né? Sonhou com o Andréas Pereira, com o Claudinho, vai acordar com o Lucas Evangelista. Mas em troca de um Fabinho que não joga, que o Abel não põe para jogar, que o Abel não confia, ou que não faz parte dos planos, pode ser um bom jogador, tem bons números lá no Red Bull Bragantino, tem jogado bem por lá, a gente precisa de um reserva pro Richard Rios. Tá tentando trazer o Vitor Roque. Se consegue trazer o Vitor Roque até amanhã, que é quando a janela fecha, muda muito esse time do Palmeiras. Porque a gente tá tendo aí a volta do Paulinho. Aí você imagina, Paulinho, é Vitor Roque, é Estevão, é o Facundo, é o Felipe Anderson que vai voltar em breve, aí já tá treinando com bola, é o Maurício que volta daqui também um mês e meio. Você tem o Rafael Veiga que pode se beneficiar com isso. Aí você tem um Flaco que passa a ser um reserva menos pior do que um titular contestável. Como reserva ele vai bem, como titular é contestável. Mas olha só como muda o ambiente, a torcida, a classificação para a próxima fase do Paulista, a torcida querendo abraçar. Então tá tudo a corrente correndo para unida, em paralelo. Você precisa, Leila, ser inteligente para levar isso em consideração na hora de fazer seus discursos, né? Tem um momento de soltar a piada. Quando for campeão, você solta a tua piada, porque aí tá todo mundo festejando, e aí pouco tanto faz como tanto fez. Mas existem momentos que você tem que levar o emocional do futebol, que existe no futebol, no negócio e no entretenimento do futebol, você tem que levar em consideração. E outra, né? Para entretenimento também, você tem que ver aí que os seus estádios estão te dando uma resposta de que o torcedor está insatisfeito com o espetáculo que está sendo oferecido, ou seja, com o entretenimento que está sendo oferecido, que precisa trabalhar para melhorar. Porque já que é tratado como isso, você precisa melhorar para atrair mais o público. E atrair mais o público significa você levar em consideração o sentimento desse público e, principalmente, promover um espetáculo melhor através de um time melhor, através de um relacionamento melhor com a torcida e uma união com a torcida. Então, essa é a minha opinião sobre isso. A Leila vai muito, mas muito mal, até no timing de fazer as suas piadas, da forma como se relaciona com o torcedor. Já falo isso, não é de hoje, que ou ela trata de maneira muito fria, ou realmente ela trata de maneira muito mal, não levando em consideração o sentimento ao ponto de uma piada ser encarada como deboche, porque foi assim que eu senti no momento e é assim que vários palmeirenses sentiram no momento. Então é isso, deixe sua opinião aí a respeito do que a Leila falou, a respeito do que eu falei. Deixa o like no vídeo se você gostou e se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Seguimos e torcendo para que chegue o Vitor Roque, aí o Tigrinho, desembarque, camisa 9, porque aí esse time ganha uma outra cara. Um abraço.